Olá, amigos cafeicultores! Tudo bem com vocês? Existe um mato que está se transformando em uma das principais pragas da cafeicultura. É um mato clarinho, fininho, todo fofinho no campo, parece até inofensivo. Mas cada vez mais ele vem se alastrando e se tornando um pesadelo. Muitos cafeicultores ainda têm sorte de não ter essa praga na lavoura. Nessa hora você tem que ajoelhar e agradecer. Mas em contrapartida, a grande maioria já conhece bem os estragos e a dificuldade de conviver com esse mato. Eu estou falando do capim amargoso. Só pelo nome já dá para perceber o tanto que ele incomoda. Em algumas regiões é conhecido como gengibre. Em outras áreas ele tem outros nomes. É comum o nome do mato ser regional. Mas em todo o mundo ele tem um nome único, que é o nome científico. Digitaria insularis. Chique, né? E todo mundo pergunta como controlar essa praga, como fazer com que ela diminua na lavoura. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no Gustavo Renan Café. Tá gostando do meu novo canal? Só tem um jeito de eu ficar sabendo. Senta o dedo no like, deixa um joinha aí pra mim e não deixe de comentar e compartilhar. Ah, e também nos siga no Instagram, TikTok e Facebook. Tem conteúdos inéditos lá. E o mais legal, alguns vídeos lá estão viralizando. Bora pro vídeo! Há pouco tempo atrás, ninguém sabia desse mato. Ninguém falava dele, porque ele mal aparecia nas lavouras de café. Mas ultimamente ele vem aparecendo de uma forma muito acelerada. E o pior, ele é resistente aos principais herbicidas. Você mata todos os matos e o capim amargoso continua lá, sozinho, se fortalecendo e fazendo concorrência com a planta de café. E a planta do café é um concorrente bem fraco para essa praga, já que nessa competição ela leva vantagem, pois tem a capacidade de invadir e destruir a sua concorrente com sua força de extração. Resultado, ele suga os nutrientes e a água do solo, e a planta do café acaba levando a pior. Para vocês terem uma ideia, uma planta de capim amargoso é capaz de colocar 100 mil sementes no campo. Isso mesmo, 100 mil. Então ela se alastra rapidamente. Claro que dessas 100 mil, não são todas que vão se tornar capim. Mas de qualquer forma, são 100 mil sementes que você vai ter que administrar para que consiga ter algum controle. E por que ela é resistente aos principais herbicidas? O problema é o formato da folha do capim amargoso. É um tipo de folha que não facilita muito a entrada de herbicida. Vou citar como exemplo o pé de galinha, que é um outro mato que também tem características parecidas em relação ao tipo de folha e o formato. São folhas muito em pé, onde facilita que o herbicida escorra por ela na pulverização. A sua folha tem uma quantidade de cera muito grande. É uma folha bem cerosa. Um bom exemplo que serve de comparação é a folha de couve, só que ela tem mais cera do que o capim amargoso. Tanto é que se você jogar umas gotas de água na folha de couve, o líquido escorre rapidamente. Com essa praga é bem parecido. É o mesmo efeito e por isso o herbicida às vezes não consegue penetrar. Por isso é importante trabalhar com alguns adjuvantes, trabalhar com óleo na pulverização, que facilita a penetração desse herbicida na folha. E assim, matar esse capim que é bem complicado de controlar. E uma das características mais complicadas é que por ser difícil o controle, ele compete muito na linha do café. Ela nasce entre as plantas e compete demais da conta. Chega até a matar um pé de café adulto. Aliás, são das poucas coisas que a gente vê matar pé de café adulto é o mato na linha. E um dos principais, nesse caso, é o capim amargoso. Normalmente, uma lavoura de café, uma planta que produz muito, acaba ficando sentida. Ela fica mais depauperada, fica mais desfolhada. E isso é um prato cheio para o capim amargoso. Ele avança por cima dela com muita agressividade. Ou seja, aquela planta que já está fraca, ela fica mais debilitada ainda. E normalmente, no começo do período chuvoso, o cafeicultor está muito atrasado com os tratos. Tem muito serviço para fazer e acaba ficando ali, 1 mês, 2 meses, com aquele mato em cima do pé de café. Pode ter certeza, essa planta vai sentir uma forma tão grande, em alguns casos, que vai ficar até 4 anos sem produzir. Agora vamos pensar no controle desse capim amargoso. Quando a gente tem um inimigo e precisamos controlá-lo, o inimigo difícil, não adianta a gente ir
com as ferramentas, com as armas mais comuns, porque certamente não vai dar certo. Então, nós temos que ser mais inteligentes e elaborar estratégias para poder controlá-lo. A primeira grande estratégia: quanto mais novo o capim for, mais fácil de controlar, principalmente no controle químico, ou seja, controlar no começo. Depois que ela fica adulta e fica velha, bem mais complicado e pior, ela já soltou um monte de sementes. Então, quanto mais cedo, melhor. E chegou a hora de ensinar como controlar essa praga. E como eu sei isso? Estudando, praticando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Eu tenho mais de 20 anos de estudos e pesquisas em cafeicultura. E por isso, eu te convido a passar 3 dias, mais de 20 horas aprendendo comigo, em formato dinâmico, que vai fazer total diferença na sua vida. Essa mudança já aconteceu com 100 cafeicultores. E eu tenho certeza que você será o próximo. E todos os participantes deram nota 10 na avaliação que fizemos. Assiste rapidamente o depoimento de alguns. Ele consegue traduzir coisas muito técnicas, uma linguagem muito simples, coisas inovadoras. E eu confesso, fiquei bastante impressionado. Para mim foi um divisor de águas. Ele tem a vivência e ele tem o teórico. Muita informação, muito conhecimento, novos métodos. E com conteúdo. E traz praticidade, orientar melhor o produtor. tomar decisões mais seguras. O conhecimento que foi compartilhado aqui, eu não aprendi na faculdade. É a terceira edição da imersão presencial que vai acontecer em Varginha, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Não perca essa oportunidade de aprender na teoria e na prática. Você vai aprender a tomar decisões corretas na cafeicultura e isso vai trazer lucro e mais segurança. Clique no link que está na descrição desse vídeo e ele vai te levar direto para a nossa equipe que vai te explicar todos os detalhes. Inicialmente eram 40 vagas, mas elas acabaram. Então resolvi abrir mais 10. Só mais 10. Então aproveite para entrar em contato e garantir mais conhecimento, avanço e sucesso na cafeicultura. Agora sim, vamos para os métodos de controle. Primeiro, o controle biológico. Você pode me perguntar se existe algum micro-organismo que consegue controlar o capim amargoso. Esquece, não tem. Mas quando falamos de controle biológico, é um ser vivo controlando outro ser vivo. E um controle muito bacana que pode ser implantado na lavoura é o plantio da braquiária. A braquiária tem mais força, mais resistência que o capim amargoso e vai predominar na área. É muito mais fácil controlar a braquiária do que o capim amargoso. O controle mecânico é muito utilizado para controlar o capim amargoso, que é um controle bem democrático. Ele acaba com todos os tipos de mato e não deixa nenhum para trás. Você pode usar uma roçadeira ou uma trincha. Elas vão controlar qualquer mato. Só que um detalhe, essas ferramentas vão ser utilizadas no meio da rua. Na linha próximo do pé de café, fica bem mais difícil o controle. E falando em mato na linha, uma maneira de amenizar o problema é o controle físico na linha do café. Como que é isso? Normalmente, quando a gente tem uma lavoura mecanizada, ela tem falhas. O capim amargoso cresce ali, porque a roçadeira, a trincha, passa na linha e fica aquele mato que vai crescendo novamente e soltando sementes. A maneira de você evitar esse processo seria você replantar uma lavoura já adulta. Não replantar com o intuito de colher café nessas mudas que você vai colocar. Isso você esquece, porque elas vão ficar abafadas e dificilmente vão produzir. Mas em um lugar onde cabia uma muda, coloca 2. Uma falha que caberia 2, coloca 3, 4. Mas para quê? Para sair uma planta mais depressa e abafar e fechar. Assim, vai ter menos espaço para poder ter mato na linha e essa praga soltando semente, não só o capim amargoso, como qualquer outro tipo de mato. Então, fica mais uma dica para vocês em relação ao mato na linha. Ainda no controle físico, você vai enterrar um pouco da semente de capim amargoso, com certeza vai diminuir um pouco o potencial de germinação dela e vai ser um controle interessante, já que você ganha tempo. Às vezes pode pensar em jogar terra debaixo do pé de café, mas essa terra pode ter muitas sementes de capim amargoso ainda. Aí você vai dificultar ainda mais, porque vai jogar sementes em um lugar mais difícil de controlar. Então, não é uma boa ideia. Passar uma grade enterrando um mato no meio da rua pode ser uma ideia boa, mas você passa a grade uma vez na vida, outra na morte. De vez em quando só. Mas se você passar a grade para plantar a braquiária, esse manejo não pode ser repetido várias vezes, porque a grade no solo prejudica. É de vez em quando. Mas se você tem a oportunidade, então, de gradear e plantar a braquiária, você vai estar controlando o capim amargoso. Se você chegar a uma terra no pé de café, uma terra sem capim amargoso, já é um método de controle.
Agora, o mais comum, o mais usado é o controle químico, que é o uso de herbicidas. Mas vamos começar com os herbicidas pré-emergentes, ou seja, os herbicidas ideais para a linha do café, onde ele vai atuar na semente e não deixando germinar, ou seja, não virando mato para competir com o pé de café. É um manejo muito inteligente, muito estratégico e ajuda demais da conta e deve ser aplicado antes do mato nascer. Normalmente, depois da colheita do café e logo das primeiras chuvas. A gente faz essa aplicação para não nascer mato. Se nascer, é necessário colocar um herbicida pós-emergente junto. Ou se nasceu muito, ele cresceu e desenvolveu, dessecar primeiro com o herbicida pós-emergente para depois entrar com o herbicida pré-emergente. Porque o nosso alvo no pré-emergente é o solo onde está a semente, e não a planta que já nasceu ou a semente que já germinou. E o herbicida pós-emergente, que é o mais comum do pessoal aplicar nas lavouras e também o que o pessoal mais reclama porque nunca consegue controle do capim amargoso. Mas eu tenho uma dica, você deve fazer o mais cedo possível, enquanto essa praga é nova. Quanto mais novo o mato, mais eficiente fica o controle químico com pós-emergente. Agora, os herbicidas que são utilizados para poder controlar são: o primeiro, de um grupo químico que tem um nome bem complicado, mas é o grupo químico dos ácidos areilox-fenoxpropiônicos. Mas o nome mais fácil, para simplificar, é o Verdict Max, Targa Max e o Pódio. Outro grupo também, que tem uma boa eficiência no controle do capim amargoso, é os herbicidas que têm um ingrediente ativo, que é o cletodin. E o cletodin, associado com outros herbicidas, tem um potencializador no controle. E o herbicida pós-emergente, que tem ação de contato, ou seja, ele não transloca, ele não anda na planta, mas que tem uma boa ação de controle, são os herbicidas que têm um ingrediente ativo, glufosinato de amônio. Esses herbicidas podem ser uma solução, mas em partes. É porque ele queima as folhas por cima, principalmente se o mato estiver muito grande. E às vezes a base, mais perto do solo, fica verde e acaba brotando novamente. Então por isso que ele é uma boa ferramenta para o controle, mas tem que observar essa questão para não rebrotar. Um outro controle que pode ser utilizado é o controle cultural. O capim amargoso indica que tem uma certa fertilidade baixa no solo e que o solo está com uma certa compactação. Uma maneira de controlar é aumentando a fertilidade e arejando mais esse solo, principalmente descompactando. Esse seria o controle cultural dessa praga. Meus amigos, o mais interessante é não usar apenas um tipo de controle. O correto é associar vários controles para termos os melhores resultados. Tanto para o controle do mato, pragas, doenças, é importante essa associação de controles. Então, não desanime, seja sempre persistente. Insista nos controles. Não deixe o capim crescer de qualquer jeito e soltar muitas sementes. Trabalhe e tenha paciência. Pode demorar, mas essa construção do controle, ela vai acontecer. Logo você vai estar livre dessa praga que tem infernizado e tirado o sono de muitos cafeicultores. Gostou do vídeo? Então não esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu também aguardo os seus comentários. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e até no próximo Gustavo Renó Café.